Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, você que sempre nos acompanha aqui, eu fico muito feliz de saber disso. Vamos para mais um estudo? Então nós estamos estudando aqui a primeira carta de João. Estamos no primeiro capítulo ainda, analisando aqui algumas expressões, algumas colocações de João sobre a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus, visto que João está auxiliando os irmãos daquela ocasião que enfrentavam os ataques de falsos mestres, né? E principalmente os gnósticos que estavam ensinando algumas coisas sobre a vida espiritual e a vida do mundo, a vida normal, vida cotidiana, dissociando, e João está orientando eles. Nesse versículo que nós estamos estudando, no versículo 9, João agora vem falar sobre a nossa comunhão com Deus. Nosso estudo anterior falamos sobre a comunhão uns com os outros, né? A comunhão com os irmãos, e agora João fala da comunhão com Deus, né? E ele diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui João vai falar de confessar pecados. É interessante pensar que o crente verdadeiro, o cristão, de fato, não é aquele que encobre os seus pecados, não é aquele que tenta omitir ou esconder os seus pecados, mas é aquele que confessa, deixa os seus pecados e o Senhor perdoa. Então não é encobrir pecado, não é tentar justificar pecado, mas é confessar para receber o perdão e ser purificado. Pecado é coisa séria, não é? O pecado não é brincadeira, muitas pessoas brincam com o pecado. Hoje em dia existe uma relativização do pecado, né? O pecado está ficando banalizado, mas lembre, o pecado é coisa séria, o pecado é das trevas, né? O pecado é do maligno, e se Deus é luz, Ele não tolera o pecado. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então é impossível a pessoa encobrir o pecado, guardar o pecado e ainda assim querer dizer que tem um relacionamento, uma comunhão com Deus. Esse pecado precisa ser confessado, perdoado e então purificado por Deus. Mas vamos olhar o versículo. O versículo ele traz algumas condições para o perdão. Primeira coisa e muito clara, João diz, se confessarmos os nossos pecados. Então o pecado ele precisa ser confessado, né? Nós precisamos conhecer o nosso pecado, precisamos saber que pecamos, precisamos saber que o pecado é algo real, encarar de forma honesta, abertamente o pecado que existe. Não adianta querer ocultar o pecado, não adianta querer esconder o pecado, é confessar o pecado. A palavra grega que João usa aqui é a palavra homológio, que significa homologar, ou seja, nós concordamos com o diagnóstico de Deus sobre o pecado, sobre aquilo que fizemos. Então nós homologamos a opinião de Deus sobre o nosso pecado, a nossa falha. É entender o que Deus diz, é uma concordância de que nós erramos de fato. E isso é totalmente o contrário de querer esconder o pecado. Mas nós devemos admitir a nossa culpa, nós precisamos confessar o nosso pecado. E de uma forma muito clara, nós precisamos entender que a condição para o perdão e a comunhão com Deus é a confissão de pecados, é o reconhecer o pecado e chamar o pecado por nome de pecado. Hoje em dia as pessoas querem muitas vezes ocultar os pecados, né? E não querem assumir. Vou pedir perdão para Deus dos seus pecados? Nomeia eles. Senhor, eu cometi o pecado da inveja. Senhor, eu menti. Fala o nome do pecado, sabe? Confessa ele de forma clara diante do Senhor, reconhecendo, porque nós sabemos quando pecamos, nós conhecemos o pecado. Porque nós sabemos quando pecamos, nós conhecemos o pecado, e não adianta querer ocultar o pecado, não é? É confessar. Mas eu preciso também falar um pouquinho sobre a base desse perdão que nós recebemos. E o próprio versículo 9 diz, Ele é fiel e justo. A garantia, a segurança que nós seremos perdoados é o próprio Deus. Está no caráter de Deus, fiel e justo. Então, quando nós pensamos em perdão de pecado, nós não estamos colocando em nenhuma
característica ou qualidade nossa humana, mas totalmente divina, totalmente de Deus. A segurança da nossa salvação, ela não está edificada em nenhum frágil alicerce humano, mas totalmente na fidelidade de Deus, na fidelidade dele nas promessas, na justiça de Deus e em cumprir aquilo que ele diz. E é nisso que nós descansamos. E ele diz ainda, não é, que ele perdoa os nossos pecados e desses ele jamais lembra. Pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrareis. Diz lá em Jeremias 31:34, em Hebreus também reforça essa mesma ideia. Então, Deus, ele age com justiça, ele perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. O versículo 9 ainda fala da posse desse perdão. Ele diz, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda injustiça. É justamente de nossas injustiças que a justiça de Deus nos purifica. Sabe, o Senhor Jesus está pronto para tirar essa mancha do pecado. O pecado é um débito e Deus quita essa conta. O pecado é uma mancha e Deus tira, remove essa mancha. E nesse versículo 9, ele deixa isso muito claro, né? Que Deus nos lava por dentro e por fora. Deus nos limpa, né? Paga o débito e tira a mancha. E como é bom saber disso, né? Como é bom poder desfrutar deste perdão de Deus. Ele perdoa, ele cancela, ele apaga, ele purifica, ele faz de novo. É por isso que o Senhor Jesus disse, né? Importa-vos nascer de novo. E é por isso que Paulo depois reforça dizendo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ah, como é bom saber disso, como é bom desfrutar disso. Você já confessou os seus pecados ao Senhor, pediu perdão para eles? Sabe, quando nós confessamos nossos pecados, nós sentimos a paz que vem dos céus. Um homem só pode estar perfeitamente em paz quando ele confessa os seus pecados a Deus. Então ele sente a paz de saber que foi perdoado. E não importa quais pecados, não importa a profundidade, a grandeza, os danos que esse pecado causou. O sangue de Jesus purifica toda e qualquer iniquidade. Quero terminar lendo Isaías 1:18, que diz assim, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Importa é aquele que é fiel e justo para perdoar e purificar todos os pecados. Convido você a confessar seus pecados a Ele. Não esconda, não encubra. Confessa e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a você que nos acompanha sempre aqui. E se por acaso você é um dos que assiste o vídeo e não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui. E deixe o seu joinha, o seu like aqui, não é? Faça o seu comentário. E ainda eu peço mais uma coisa, compartilhe esse vídeo. Tem um lugarzinho aqui que tem uma setinha de compartilhar. Compartilha, manda para alguém aí no WhatsApp, manda para alguém que você conhece que precisa ouvir a palavra de Deus para que mais pessoas sejam também alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Você pode ser um canal de levar essa mensagem para outras pessoas, através daqui do seu próprio celular. Que Deus abençoe você. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.